Pessoal, então dando continuidade à aula 5, vamos descrever e entender algumas forças especiais com as quais a gente vai trabalhar ao longo de todo o curso. A primeira é a força gravitacional, né, que tanto a gente já falou, principalmente no problema de queda livre, né, e do lançamento de projétil. A força gravitacional ela é um tipo especial de atração que um corpo exerce sobre o outro. Então lembrem, a força gravitacional ela é uma força de longo alcance. E, na verdade, né, a expressão que define a força gravitacional, né, a lei da força gravitacional é que a força gravitacional ela é proporcional ao produto das massas dos corpos. Então, imagine que eu tenho dois corpos, Mzão e Mzinho, tá? Dois corpos quaisquer, eu e você, dois corpos quaisquer. Então, Mzão e Mzinho são as duas massas dos corpos, né? Então, ela depende dessas duas massas e ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado que separa esses corpos. Então, existe uma força de atração gravitacional entre nós, só que, né, a constante de proporcionalidade é a constante gravitacional Gzão, tá? Só que, uma vez que a gente está tratando dos nossos corpos, essas massas são muito pequenas, né? Então, a força gravitacional, ela não é sentida nesse contexto, quando eu tenho duas pessoas, por exemplo. Quando que a gente consegue observar a força gravitacional, né, de maior intensidade? Quando um desses corpos, por exemplo, é a Terra. Então, se Mzão é a massa da Terra, por exemplo, então é uma massa muito grande, essa força gravitacional começa a ser percebida, né? Mas, no geral, ela é a força de atração entre dois corpos, quaisquer, tá? De massa Mzão e Mzinho. Então, na maioria das vezes, o que a gente está considerando é o efeito, então, da atração gravitacional de um corpo grande, então, nas proximidades da Terra vai ser a própria Terra, e um corpo pequeno, né, de massa Mzinho, tá, pessoal? Essa força gravitacional, se um dos corpos é a Terra, se o Mzão é a massa da Terra, a gente também pode falar, olha, vocês concordam que a força gravitacional é essa constante inteira aqui, ó, Gzão Mzão sobre a distância ao quadrado, que é aqui Gzinho vezes a massa Mzinho. Então, a gente fala que a força gravitacional, se um dos corpos é a Terra, também pode ser expressa por a massa de um corpinho que está sofrendo a atração gravitacional vezes Gzinho, onde Gzinho é esse Gzão Mzão sobre D ao quadrado. Se você fizer essa conta da constante gravitacional vezes a massa da Terra, vezes a distância entre esses corpos ao quadrado, que é tipicamente o raio da Terra, você vai ver que esse valor de G vai ser aproximadamente aí 9,8, que corresponde então à aceleração da gravidade, tá? Então, essa é a força gravitacional. Quando eu trato que a massa Mzão é a massa da Terra, a gente chama essa força gravitacional, então, de força-peso. Então, não confundir peso com massa. Peso, então, é a força gravitacional que a Terra age, que a Terra faz sobre os corpos. Massa é uma propriedade inercial desse corpo, né, constitucional daquele corpo. Então, peso é o nome dado à força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo, é uma força medida em newtons, e ela aponta para o centro do astro, né? A gente está considerando nas proximidades da Terra, então ela aponta para o centro da Terra. E P é igual a mg, como a gente viu aqui. E se eu tenho, então, que eu quero saber a força gravitacional causada pela Lua, ou por algum outro corpo, né, do espaço, é só substituir a massa da Terra por a massa desses corpos, tá? Por isso que a gente tem que a aceleração da gravidade, ela muda dependendo, né, do planeta, do corpo que você está na proximidade, tá? Então, pessoal, força gravitacional é uma força que está sempre representada no seu diagrama de corpo livre se você está nas proximidades da Terra. Então, olha, se eu tiver um bloquinho parado e esse bloquinho estiver em cima de uma mesa, por exemplo, existe necessariamente a força-peso, que é a força com que a Terra atrai esse corpo, né, lá para o centro da Terra, porque pensa bem, se eu tiro a mesa, o que aconteceria com esse corpo? Ele continuaria caindo em direção
ao solo, né? Então, independente se o corpo está apoiado, se o corpo foi abandonado do alto, a força-peso, essa força gravitacional está sempre presente, ela precisa ser sempre introduzida no diagrama de corpo livre, tá? Uma outra força corriqueira aí é a força normal. A força normal, ela é a força de sustentação de uma superfície, que a superfície faz no corpo. Então, existe força normal quando existir superfície de sustentação, tá? Então, se você está em pé em um piso, ó, então aqui está o piso, aqui está você. Quais são as forças que estão atuando? Você está lá parado. Existe a força peso, que se tirarem o piso, eu caio em direção ao centro da Terra, não é isso? Estou nas proximidades. E existe a força normal. Normal, pessoal, quer dizer perpendicular. Então, essa força normal, ela é sempre perpendicular à superfície em questão, tá? Então, é a força de sustentação. Aqui, um diagrama de corpo livre sobre bloquinho, peso, normal apontando ali para o eixo Y. Mas essa força é sempre na vertical, assim? Não necessariamente, tá, pessoal? Então, imagina que você tem uma parede, aqui, ó, e você está empurrando um corpo, né, segurando esse corpo com o dedo, por exemplo, contra a parede, né? Vamos representar aí as forças que estão atuando nesse diagrama de corpo livre? Então, eu vou até representar aqui como sendo meu eixo Y e aqui como sendo meu eixo X, tá? Então, ó, já existe essa força F, que é essa força, né, como se ela tivesse, vou transportar essa força para cá, ó, como se ela estivesse atuando aqui, que é a força que meu dedo está fazendo contra a parede. Existe a força peso e ela aponta para onde? A força peso, ó, pensa que a parede é vertical. Força peso é a força com que a Terra atrai esse bloquinho. Então, ele tende a escorregar ali pela parede. E se eu perguntasse para vocês onde está a minha força normal? Minha força normal, lembrem que ela é perpendicular à superfície em questão. Então, a minha força normal, ela está aqui, ó, contrária a minha força F, que meu dedo faz contra o bloco, tá? Então, mais uma outra superfície importante aqui, que não vai ser exatamente na vertical, um plano inclinado. Então, imagina que você tem um bloquinho aqui no seu plano, vou fazer meu sistema XY inclinado também, para facilitar aqui a análise do movimento, tá? Então, olha, cadê minha força peso? Ó, minha força peso, ela é vertical para baixo. Se eu tirar o plano, né, o bloco cai exatamente para baixo, né? E cadê a normal? Olha, a normal tá bem aqui, ó, coincidente com o eixo Y. E ela é perpendicular a essa superfície do plano inclinado, tá? Um outro detalhe importante, pessoal. Se existe uma bola, por exemplo, presa por 2 cordas no teto. Vamos fazer o diagrama de corpo livre, por exemplo. Aqui tem o peso e não existe normal, tá? Não existe nenhuma superfície que esteja sustentando esse objeto, né? Quem está sustentando esse objeto são as cordas. E essa força, então, que as cordas fazem aí sobre o objeto é denominada tensão ou tração. Então, não existe normal nessa situação. Uma força importante, né, que sempre aparece é a força de atrito. A força de atrito também é uma força que a superfície faz nos corpos, né? E ela aparece quando um objeto ele desliza ou tenta deslizar sobre o outro. Então, a força de atrito, ela existe quando existe a tendência, né, de um movimento relativo entre 2 superfícies. Ela sempre vai ser paralela à superfície e tem direção contrária à do movimento. Então, ó, vamos fazer o diagrama de corpo livre para esse bloquinho aqui, que ele está sendo puxado com uma força F qualquer. Então, ele está sendo puxado com uma força F, mas essa superfície aqui é rugosa.
Então, existe atrito, né? Cadê o atrito? O atrito, ele é sempre contrário à direção do movimento, então ele atua contrário à minha força F, tá? Além disso, eu deveria representar a força peso e a força normal. Então, aos pouquinhos, a gente vai entendendo, né, as características das forças e vai aprendendo a representar todas elas no seu diagrama de corpo livre. A força de tração ou de tensão, né, é a força que fios ou cordas fazem sobre o objeto, né? Então, ó, uma corda é presa a um corpo, essa corda está esticada, né? A corda exerce sobre o corpo uma força T. Então, a corda exerce uma força sobre o bloco. Então, aqui está o seu bloquinho, ó. Esse bloquinho está sujeito à força peso, tem a força normal, né? Pode até existir atrito aqui, por exemplo. E essa corda está presa no bloco, ó. Então, essa corda está esticada, essa corda está tensionada, né? Então, ela exerce uma força aqui de tensão sobre o bloco. Mas um fator importante, pessoal, é que essas cordas que a gente vai tratar aqui, essas cordas e esses fios, eles são inextensíveis. O que significa isso? Eles não são esticados, tá? No sentido assim, eles não são deformáveis. Então, eles não são deformáveis, tá? E eles têm massa desprezível, para você não ter que considerar o peso da corda também, tá? Essa corda, então, ela existe apenas como um meio de ligação entre dois corpos. Então, imagina, eu vou dar outros exemplos aqui de tensão. Então, agora eu tenho um bloco, como eu falei lá, preso no teto. Então, aqui está a força peso. E aqui estão duas tensões, tensão 1 e tensão 2, tá? Agora, um ponto importante que decorre, né, do fato dessas cordas serem inextensíveis, ou seja, elas não se deformam, né, como se ela não arrebentasse, não esticasse, né, ela fica sempre retinha, significa que a tensão em todos os pontos dessa corda é sempre a mesma, tá, pessoal? Porque se isso não acontece, se a tensão num ponto da corda é diferente de outro ponto, aí exatamente por isso a corda estaria deformada, tá? Mais esticada de um lado do que do outro. Então, ó, por isso que a corda puxa o bloco com uma certa tensão e a corda também tensiona, né? A corda também está tensionada ali perto da mão da pessoa. Então, a corda puxa a mão também. Então, ó, nessas situações em que o movimento aqui, ele muda de direção, é a mesma coisa, ó. A corda puxa o bloquinho, né? E a corda também atua sobre a mão da pessoa, né? Fazendo uma tensão ali. E essas tensões são iguais. A tensão em todos os pontos dessa corda é igual. Por quê? Porque a corda não está deformada em nenhum dos pontos. É claro que isso é uma aproximação, isso é uma idealização, tá? Aqui é a mesma coisa. Nesse exemplo aqui, onde eu tenho essa roldana fixa, né? No bloco aqui, ó, existe a tensão que tende, né, a puxar esse corpo para cima, exatamente contrabalanceando o peso que puxa esse corpo para baixo. E existe a tensão aqui na mão da pessoa também. E a tensão nesse ponto, T, tensão é a mesma em todos os pontos, independente da direção do movimento. Então, a regrinha é o seguinte: se eu tenho a mesma corda, né, se eu tenho uma única corda, eu tenho uma única tensão. Agora, se eu tenho duas cordas, por exemplo, aqui é um bloco 1, que está ligado a esse bloco, que está ligado a esse bloco, que está preso numa parede. E alguém está puxando esse sistema com uma força F. Então, olha, essa é uma corda. Então, aqui nessa corda existe uma tensão 1. Essa é outra corda. Então, a princípio, eu não posso falar que as tensões são iguais, não, né? Então, eu vou falar que essa tensão aqui nessa corda é um T2. E a tensão nessa corda é uma T3, tá? Então, mudou a corda, mudei a tensão, né? A gente calcula, coincidentemente, elas podem ser iguais, mas a princípio a gente trata como se fossem tensões diferentes, tá? Então, ó, vamos dar um exemplo de fazer um diagrama de corpo livre numa situação como essa, em que eu tenho um plano inclinado,
existe um ângulo aqui de 30 graus, são dois bloquinhos, né, que estão ligados entre si por uma mesma corda, tá? Só passa por uma roldana ali. E esse sistema, ele tá caindo com uma determinada aceleração. Pessoal, ainda não comecei a resolver os problemas, aplicar a lei de Newton, nem nada. A única coisa que eu tô treinando aqui é identificar as forças que estão presentes nesses probleminhas e identificar como faz o diagrama de corpo livre, tá? Eu ainda não sei falar exatamente o que está acontecendo, é só eu tô na pré-lei de Newton aqui, tá? Então, ó, se eu tenho mais de um bloco, pessoal, o que eu vou fazer? Você vai fazer o diagrama de corpo livre para cada corpo, tá? Então, eu vou escolher até uma outra cor aqui, ó, vou fazer um diagrama de corpo livre para o meu bloco M2. Aí, eu vou falar que aqui, ó, meu Y tá para cima e aqui o meu X aponta para a direita. Então, eu vou pensar agora, quais são as forças que atuam sobre o bloco M2, que é como se fosse esse pontinho, tá? Aqui, ó, nós vamos desprezar qualquer tipo de atrito. Só porque eu quero, tá? Nesse exemplo. Então, vamos pensar, quais são as forças que atuam sobre M2? Ah, existe a força peso. A força peso é sempre vertical para baixo, né? Eu vou chamar aqui de P2, né? Força peso é mg, então é a massa desse bloco, vezes a aceleração da gravidade g. Ok, o que mais? Não existe normal, né? Mas existe tensão, porque essa corda está sustentando esse bloco com uma tensão, que eu vou chamar de T. Então, o diagrama de corpo livre desse bloquinho azul é isso, tensão para cima e peso para baixo. Agora, eu vou fazer o diagrama de corpo livre para o meu corpo vermelho. E aí é que tá. Para facilitar, pessoal, toda vez que você encontrar um plano inclinado, adote o seu sistema de referência também inclinado. Então, aqui vai ser o Y. O Y, olha, ele é perpendicular à superfície ali, ó, do seu plano, tá? E o X, ele vai ser paralelo à superfície do seu plano. E aí você coloca o X para onde você quiser, tá? Para baixo, para cima, que eu coloquei para baixo. Mas tanto faz, como eu disse, sempre digo, né? O sistema de referência, ele é arbitrário, você escolhe. Então, para esse bloco M1, vamos fazer o diagrama de corpo livre do bloco M1. Então, eu tenho peso, ó. O peso, ele não coincide com Y. O peso é sempre vertical para cima. Então, esse é o peso 1, que vale M1G. O que mais? Existe a normal, ó. A normal, ela é vertical para cima, né? Agora, ela coincide agora com o Y, porque ela é perpendicular aqui, ó, à superfície. O que mais que existe? Existe uma tensão, porque existe uma corda presa a esse bloco vermelho, que eu vou chamar de T. Né? Tô desprezando os atritos, então esse é o diagrama de corpo livre do bloquinho vermelho, essas três forças, peso, normal e tensão. O que conecta esses dois blocos, pessoal, é a corda. Então, essa corda é a mesma, ó. Então, as tensões ali, elas são exatamente as mesmas, tá? Por quê? Porque essa corda, ela não é deformável, não existe nenhum ponto da corda que tenha uma tensão maior do que a outra. Então, isso foi só um exemplo, né, para vocês verem como produzir aí o diagrama de corpo livre para corpos em diferentes situações.